Boa noite a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é dia 30 de abril de 2023, domingo, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Eu queria dizer para vocês que eu estou completamente derrubada, né? Cheguei em casa, estou gravando esse vídeo num exercício de vontade, porque os meus últimos 4 dias foram extremamente intensos, né? E ainda voltei para casa aqui com o meu dever de casa. Como eu contei para vocês muito rapidamente, eu comecei uma formação em terapia de renascimento que vai durar alguma coisa como 1 ano. Vão ser 6 finais de semana prolongados. Esse foi o primeiro, né? E eu estou voltando exatamente pro começo da minha vida espiritual, né? E tô muito feliz com isso e me sentindo muito apoiada, muito guiada, né? E voltando para o início do meu contato com o curso em milagres, né? Isso para mim é que é o mais interessante, né? Essa formação ela pode ser feita para quem quer trabalhar ou apenas se você quiser se trabalhar, o que inicialmente foi a minha proposta, né? Eu tô fazendo essa formação com a minha primeira terapeuta, lá que eu fiz o meu primeiro trabalho com ela foi em 1998. Como eu já contei para vocês, eu ainda estava na faculdade. A minha primeira terapia que eu experimentei mesmo séria foi a terapia de renascimento, que foi um divisor de águas na minha vida. E através da terapia de renascimento eu fui levada a um curso em milagres, né? E naquele mesmo ano a minha jornada com o ensinamento de um curso em milagres teve início. Então, assim, eu tive 4 dias fantásticos, foi muito intenso, foram lembranças, né? Tive processos importantes, vou ter que elaborar esses processos aí ao longo dos próximos dias. E é o tipo da terapia no qual eu acredito, porque é uma terapia que envolve o nosso corpo, né? É uma terapia que envolve o nosso processo respiratório. Então você sai da sua mente, né? E as coisas chegam e pipocam na sua vida, né? E eu pude enxergar alguns padrões bem incômodos, né? Dos quais eu ainda não consegui me desprender, tá bom? A gente dá início hoje ao nosso vídeo com a revisão da lição do dia. Estamos na última lição da nossa terceira revisão. Estamos na lição 120, que revisa a lição 109, Eu Descanso em Deus. Eu descanso em Deus hoje e deixo que Ele trabalhe em mim e através de mim, enquanto descanso nele em quietude e em perfeita certeza, né? Inquietude, buscando desligar a minha mente egóica. E em perfeita certeza, sabendo que quando eu me entrego a essa força, que é infinitamente maior do que eu dou permissão para que essa força possa trabalhar através de mim. Né? Muito bem, deixa eu chegar esse microfone aqui para cá, que eu quase me esqueci dele, tá? Então, enfim, é isso, né? E revisamos a lição 110, que declara: Eu sou como Deus me criou. Essa é um dos passos gigantescos, uma das 7 mais importantes lições do livro de exercícios de um curso em milagres, conforme ditadas, classificadas pelo nosso mestre Jesus Cristo. Se você não assistiu à live Os 7 Passos Gigantescos, eu sugiro fortemente que você o faça, tá? E nessa live a gente vai se aprofundar, nós vamos nos aprofundar ainda mais no conteúdo dessa lição maravilhosa, esplendorosa, que é a única que é repetida ao longo do livro de exercícios, né? Então, eu sou como Deus me criou, eu sou o Filho de Deus. Hoje deixo de lado todas as ilusões doentias. De quem são as ilusões doentias?
Do ego, né, gente? Do ego. Sobre mim mesmo e permito que o meu pai me diga quem eu realmente sou, né? Então, para a hora a gente revisa eu descanso em Deus, para meia hora nós revisamos eu sou como Deus me criou. Essa última frase aqui, ela é bastante intensa, né? Então, hoje eu deixo de lado todas as ilusões doentias sobre mim mesmo e permito que meu pai, o meu criador, me diga quem eu realmente sou. Então, vamos imaginar que você um dia tivesse a possibilidade, como aconteceu com o grande mestre Neil Donald Walsh, que escreveu aqueles 4 volumes do Conversando com Deus. Eu não sei se ainda são 4 volumes. Quando eu li eram 4 volumes. Acho que tinha mais um. Não sei se ele acabou escrevendo mais obras, aí eu não cheguei a ler, né? Então imagine-se um belo dia, como aconteceu com Helen Schucman, quando ela começou a receber o ditado de Um Curso em Milagres, né? Jesus começou a falar com ela. Imagine que um dia você pudesse conversar com Deus. Imagina que Deus ligasse para o seu celular. Aí você vê lá um número desconhecido, atende. Acho que o número do celular de Deus seria alguma coisa como 108, 108, 108, 108, né? Aí toca lá esse número para você e você atende do outro lado e fala assim: ô minha filha, ô meu filho, tudo bem aqui com você? É Deus do outro lado aqui da linha. E você, meu Deus, mas como assim você tá me ligando? Primeira coisa aqui que eu quero perguntar é: qual seria o seu primeiro pensamento? Por que Deus está me ligando? Por que Deus está me ligando? Você acreditou que realmente era Deus, não era um delírio, não era uma pessoa tentando te passar um trote, fazendo uma brincadeira de mau gosto com você, não. Era Deus. Então, primeiro, por que Deus está te ligando? Eu vou dizer para vocês qual é a minha resposta para essa pergunta, que veio aqui, porque eu inventei essa brincadeira aqui nesse exato momento. O que eu fiz de errado? O que eu aprontei para Deus se dar o trabalho, pegar no telefone e me telefonar, né? Aí Deus falaria para mim: não, minha filha, você não fez nada errado, não. Eu só liguei para você para te dizer que eu te amo. Para te dizer que você é a minha filha amada. Para te dizer que você é a minha filha, querida, amada, desejada, aceita. Que você é a minha filha, perfeita, inteira, completa, maravilhosa e isenta de pecado. Então, o que eu quero com essa brincadeira, com essa piada? Eu quero desafiar você a imaginar que Deus te ligaria para dizer que você é um miserável, desgraçado, pecador, que não tem jeito. Porque a essas alturas, hoje nós estamos completando o 4º mês de Jornada de Cura da Criança Interior. Nós já lemos vários textos, nós já integramos o conhecimento desses textos auxiliares com os ensinamentos de Um Curso em Milagres. Nós já integramos todo o conhecimento e o relacionamento que nós estamos criando com a nossa criança interior. E então, você acha que ainda imagina que Deus falaria isso para você? Ou você hoje já consegue entender que Deus, se você tivesse a oportunidade de falar com Deus e falar assim: tá bom, Deus, você me ligou, beleza, então eu não vou perder essa oportunidade. Aí você perguntaria para ele assim, tô falando ele, mas é ele e ela, né? É Deus, pai e mãe, né? A gente está aqui mais conectado com o aspecto masculino de Deus, né? Porque o aspecto feminino de Deus é pura misericórdia e pura compaixão, é a Virgem Maria, aquele coração de mãe. É mais fácil para a gente absorver, né? Então estamos aqui mais com o conceito de Deus Pai. Você consegue imaginar que você perguntaria assim para ele: o que eu sou? O que eu sou? Que é a pergunta que a gente faz, que Jesus faz lá no final de Um Curso em Milagres. O que Deus responderia para você? Nas suas fantasias. Escreva isso num papel.
E você vai ver que tudo de negativo que você escrever terão sido as mensagens negativas que você recebeu dos seus pais, dos seus cuidadores primários. Mas aí agora você já pode substituir. Você já pode se visualizar ouvindo a seguinte frase: você é a minha criança amada. Você é o meu filho. Inteiro, perfeito, completo, maravilhoso e sem pecado. Tá? Então, que hoje nós possamos entregar todas essas ilusões doentias dos nossos egos sobre nós mesmos, nas mãos do Divino Espírito Santo. Pedir que Ele as remova das nossas mentes. Pedir pela correção das nossas mentes. A verdade corrigirá todos os erros em minha mente, de minha mente. E pedir que então Deus nos diga, Deus nos mostre quem realmente somos. O que realmente somos. Hoje esse é o seu dever de casa, tá? Porque nós estamos aqui fazendo um exercício de ressignificação da figura de Deus. Por quê? Porque o Deus que o ego pintou para nós, o Deus que o ego nos trouxe, o Deus que as religiões nos trouxeram, o Deus que os nossos sistemas educacionais, governos, sociedades em geral nos trouxeram, é um Deus punitivo, vingativo e que está completamente insatisfeito com quem nós somos. Mas esse não é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus do ego. Esse é aquele Deus que o filósofo francês Voltaire comentou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e então o homem lhe devolveu o cumprimento. O ego inventou esse Deus. O ego precisa desse Deus. O ego precisa que você acredite. Nesse Deus que está te ligando, né? É porque tu fez alguma coisa muito ruim. Por que o ego precisa desse Deus? Porque o ego é a crença na separação. Um Deus de amor, o Deus verdadeiro, o Deus de amor sobre o qual Jesus nos ensinou, ele não teria nos expulso do paraíso, nos expulsado do paraíso. Ele não teria nos abandonado, nos rejeitado por um equívoco. Concordam comigo? Então, o ego realmente ele precisou criar esse Deus, inventar esse Deus. Ele precisou inventar um Deus que é monstruoso para que ele pudesse garantir que o tomador de decisões dentro das nossas mentes permaneceria afastado desse Deus. E realmente, se nós formos absolutamente honestos, um Deus que criou um mundo onde há doença, fome, miséria, envelhecimento, morte, sofrimento, punições, sacrifícios, coisas horrorosas, esse não pode ser um Deus de amor. Esse Deus permite que tudo isso aconteça. Esse Deus não pode ser um Deus do amor, não tem como. Não tem como você reconciliar a imagem de um Deus de amor com o pensamento de que Deus criou esse mundo. Então, um Deus de amor permitiu ele permite que existam guerras no mundo, que crianças inocentes morram, que você um belo dia esteja lá de férias com a sua família numa praia paradisíaca na Tailândia e venha uma tsunami e mate todo mundo? Que Deus é esse? Então, a grande questão a respeito da qual Jesus nos chama a atenção em Um Curso em Milagres é que Deus não criou esse mundo. Não criou.
E é muito fácil você compreender. Você quer vir aqui, né, meu filho? Ah, meu Deus do céu, vem cá. É muito fácil, Aqui, ó, estava morrendo de saudade da mãe dele. Tá tratando a irmã como se fosse filha, uma coisa linda. Então, o que acontece? Dá oi pras pessoas, Aslan. Fala oi. Tava morrendo de saudade da minha mãe. A minha mãe é uma chata, ela me agarra e me pentelha o tempo todo, mas eu não vivo sem ela. Então, é muito fácil você compreender que isso que eu tô falando é verdade, alcançar isso. Eu vou te fazer uma única pergunta que eu já fiz ao longo de 2021, eu acho. Eu vou te fazer uma única pergunta. Aliás, eu acho que eu preciso de 2 ou 3 perguntas para colocar a minha ideia para você. Mas a minha primeira pergunta para você é: você se considera uma pessoa inteligente? E aí você vai dizer para mim assim, em alguma medida sim. Talvez você se ache uma pessoa muito inteligente, brilhante, medianamente inteligente ou pouco inteligente. Mas alguma inteligência você considera que tem. Concorda? Eu digo para você que você deve ser muito inteligente, porque você foi atraído por um curso em milagres. E o ensinamento de um curso em milagres é absolutamente perfeito e redondo, tá? Não temos arestas nos ensinamentos de um curso em milagres. Muito bem. Aí eu digo para você, a minha segunda pergunta para você é: se você aí, sentadinho que me assiste, tivesse criado um mundo, o mundo seria melhor ou pior do que ele é hoje? Como seria um mundo criado por você? Então eu vou dar um exemplo para vocês poderem responder essa pergunta. Eu vou dizer como seria um mundo criado por mim. No mundo criado por mim não haveria fome, não haveriam doenças, a morte não existiria, as pessoas não envelheceriam, elas fariam, sei lá, chegariam até os 30 anos, 35 anos e permaneceriam nessa idade eternamente. E não teria extremos de temperaturas que pudessem matar uma pessoa, ou um extremo de calor, ou um extremo de frio, né? Nós não precisaríamos comer os animais. No meu mundo, a gente não precisaria comer os animais para viver. Não existiria nenhum tipo de doença. Não existiria nenhum tipo de maltrato aos animais ou à natureza, né? Nós teríamos energia livre para todos. Todos teriam uma condição social minimamente boa. Todos teriam acesso à educação, né? Como não haveriam doenças, então eu não precisaria do sistema de saúde, né? Então, nós, no meu mundo, nós iríamos nos locomover por teletransporte. O Aslan tem fixação em cheirar a garrafa d'água. Ele enfia o nariz e fica cheirando dentro da garrafa d'água. Eu acho que ele deve ter um olfato tão sensível que ele sente o cheiro da água que eu não consigo sentir, né? Então a gente se locomoveria no meu mundo por teletransporte. Levanta a mão aqui para as pessoas verem sua mão. As minhas mãos aqui, ó. Né? A gente se locomoveria por teletransporte, nós teríamos energia livre, todas as pessoas teriam acesso à educação, ninguém precisaria trabalhar para sobreviver, todos poderiam dar vazão aos seus dons criativos, então todos trabalhariam com aquilo que mais amassem, todos trariam uma contribuição para o mundo. Não haveriam nem violência nem guerras, então não seriam necessárias prisões, né? Como não haveriam doenças, não existiria a necessidade de manicômios ou hospitais, né? Ou hospitais psiquiátricos, enfim, né? Não haveria nenhum tipo de poluição na natureza, porque não haveriam pensamentos negativos. E a poluição do lado de fora, a poluição da água, a poluição dos solos, a poluição atmosférica, elas são as nossas formas de pensamento negativas que se manifestam como poluição. Não haveria a destruição do planeta,
nós viveríamos todos de luz, tá? Nós poderíamos comer, mas seríamos vegetarianos e comeríamos se a gente desejasse. Esse seria o meu mundo, tá? Então eu criei o meu mundo. Esse é o meu mundo. Aí a minha outra pergunta para vocês é a seguinte: você acha que Deus é mais ou menos inteligente do que você? Eu acho que Deus é infinitamente mais inteligente do que eu. Então, o meu ponto é, se eu consigo conceber um mundo que seria infinitamente melhor do que esse mundo no qual nós vivemos, logo, Deus não pode ter criado esse mundo onde eu vivo. Esse é o meu ponto, certo? Então, esse é o primeiro engodo do ego. Esse é o primeiro engodo do ego. Olha o mundo que Deus fez. Olha o mundo que Deus fez. E eu vou contar uma coisa para vocês que eu tive conhecimento há pouco tempo. Eu não vou poder falar explicitamente aqui no vídeo, porque eu não quero problemas aqui com a plataforma do YouTube. Mas vocês sabem que existem pessoas hoje no mundo que sucumbem ao lado negro da força, tá? Essas pessoas sucumbem ao lado negro da força, vocês sabem disso, né? E essa pessoa que estava passando esse conhecimento para mim, que é um cara de um conhecimento assim absurdo, ele falou que a primeira maneira assim de você convencer, a forma mais eficiente, digamos assim, de você convencer uma pessoa a passar para o lado negro da força, é você mostrar para essa pessoa tudo de horrendo que acontece no mundo e dizer assim: olha o seu Deus, olha o que o seu Deus está permitindo. Você quer servir a esse Deus? Eu vou te mostrar uma outra possibilidade. Esse mundo, nessa outra possibilidade, ele pode ser bem melhor, especialmente para você, tá? Não sei porque eu estou falando disso, mas de qualquer forma deve ser importante, né? Então vamos lá, né? Hoje eu tenho mais coisas para falar. Eu vou passar aqui para o texto da Marianne Williamson do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, mensagem do dia 120 sobre um universo que se auto-organiza. Ah, agora eu entendi por que eu tô falando de criação. Eu quero que vocês ouçam esse texto que eu vou ler da Marianne como uma forma de nós decifrarmos esse holograma dessa Matrix na qual nós estamos inseridos, tá? Então vejamos dessa forma, tá? Esse holograma, ele tem um conjunto de programas que o regem, né? Se eu colocar um metaverso aqui na sua frente, ou se eu colocar um jogo de videogame, né? Vamos brincar de Flight Simulator, que vocês já sabem que eu gosto, né? De que eu gosto muito. Se eu vou brincar agora de Flight Simulator, né? Se eu vou brincar no computador que eu tô pilotando um avião, esse jogo, ele tá submetido a uma série de regras, né? Não é? Não é? Vamos imaginar que eu estou treinando para ser uma pilota mesmo de avião. E aí eu vou lá pro centro de treinamento, por exemplo, da Azul, né? Que eu vi. Eles colocam um cockpit lá, fingindo que é um avião, um Embraer 180 daqueles lá. E aí, naquele cockpit falso, ele é movimentado para cima, para baixo, para frente, para trás. Ele pode ser sujeito a um vento que vai simular uma turbulência, né? E eu que estou dentro daquele cockpit jogando um videogame de simulação de voo, eu tenho a impressão de que eu estou dentro de uma aeronave que está voando, né? Então ali eu tenho um conjunto muito sofisticado de programas
que vão alimentar a minha experiência de simulação de voo, né? Eu tenho as condições atmosféricas, eu tenho as condições da velocidade do avião, da altitude do avião, do modelo do avião, né? Eu tenho uma simulação de rota, eu tenho uma simulação de em qual aeroporto irei pousar e de qual aeroporto estou decolando, né? Então eu tenho uma série de entradas na minha Matrix ali. Então eu quero que vocês ouçam o texto que eu vou ler agora. Vou me esforçar para fazer uma tradução fiel. Imaginando que a Marianne está falando dessas entradas de variáveis nessa simulação holográfica na qual nós vivemos, tá bom? O universo ele tanto se auto-organiza quanto se auto-corrige, tá? Lembrando que nós estamos aprendendo a jogar na Matrix da 3D, não é? Nesse metaverso aqui. A mão invisível que faz o nosso coração bater e os nossos pulmões respirarem trabalha em níveis multidimensionais, arrumando não apenas os processos físicos que nos mantêm vivos, mas também tudo aquilo que nós experienciamos. Insights, relacionamentos, encontros improváveis, como eu contei para vocês que eu tive na quarta-feira à noite com a minha amiga que acabou indo para o treinamento junto comigo sem a gente saber uma da outra. Coisa louca, né? Momentos criativos, nos apaixonarmos, emoções e consciência e ocorrências milagrosas, né? Eu diria para vocês que estar nesse treinamento com essa minha amiga, que é uma grande amiga, é uma pessoa a quem eu amo muito, foi uma ocorrência milagrosa, miraculosa, tá? Gente, o Aslan tava com muita saudade de mim. Ele tá aqui grudadinho comigo, eu fazendo carinho no focinho dele. O universo, de fato, é composto de um milagre após o outro. Um golpe de gênio seguido por outro golpe do seu próprio gênio. Num fluxo de oportunidades infinito para que a vida realize-se a si mesma. E a natureza não é limitada ao assim chamado mundo natural. É também um golpe de gênio que você esteja se sentando ao lado de quem você está se sentando no ônibus hoje. E que o seu fígado esteja purificando o seu sangue. Realmente eu espero que o meu fígado esteja purificando o meu sangue, porque o que eu comi nesse final de semana, vocês não têm noção. Porque a comida lá é boa pra caramba e eles servem café, lanche, ceia, almoço, janta, café da manhã, é um horror. O universo é intencional, ele não faz nada por acidente. Então, este holograma é intencional. Nada ocorre por acidente neste holograma, nada. Ai, Jaque, encontrei por acaso aquela pessoa que eu não via há 25 anos. Não foi por acaso. Talvez aquela pessoa vá trazer um novo trabalho para você. Uma coisa boa para sua vida. Vocês acham realmente que eu encontrei por acaso na minha ida para Teresópolis um caminhão na minha frente com a palavra escrita, a palavra paz escrita, talvez em letras desse tamanho assim, ó, 20 centímetros, 25 centímetros de altura, com um pombinho do Espírito Santo? Vocês acham que isso foi uma coincidência? O universo fala comigo o tempo inteiro, porque eu já contei para vocês que eu já estabeleci meus mecanismos de comunicação com os meus guias espirituais, né? Então ali o que o universo estava dizendo para mim, o que os meus guias espirituais estavam dizendo para mim era assim: Jaque, fica calma, tá tudo em paz, nós estamos te acompanhando, vamos mais devagar nesse trecho da estrada. Nós estamos com você, nós te trouxemos até aqui. Sim, você está fazendo a coisa certa. Tá? Muito bem.
A diferença entre o assim chamado mundo natural e você e eu é que eu e você podemos dizer não. O embrião não tem a escolha de dizer sim, de dizer se ele quer ou não se tornar um bebê. A bolota, a semente do carvalho, não tem a escolha de dizer se não deseja se tornar uma árvore de carvalho. Um botão não tem a escolha de dizer que não quer se tornar uma flor, né? Você e eu temos uma escolha. Temos livre-arbítrio, né? Podemos ser neuróticos ou sábios, duros ou gentis. Podemos culpar ou perdoar. E a escolha que nós fazemos, então, determina não apenas quem nós seremos no mundo, mas também as experiências que nós teremos. Então, o que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que nós temos o livre-arbítrio para escolher qual energia iremos jogar no mundo. Você não está com calor, Aslan Cruzes? E aí o mundo vai, como um grande espelho, nos devolver essa energia, né? Então, se eu escolher que eu vou sair hoje para culpar os outros, muito provavelmente no final da semana vai ter alguém me culpando. Se eu escolher que eu vou sair hoje para amar as pessoas, muito provavelmente no final da semana vai ter alguém escolhendo me amar, né? Então, isso é legal. A gente ter essa noção de que, gente, assim, isso é muito libertador. Você saber que você está num mundo que é comandado por um grande programa de computador. E que você está o tempo inteiro jogando ping-pong com este programa de computador. Você manda a bolinha e a bolinha volta para você. Você manda a bolinha e a bolinha volta para você. E aí, onde é que todo esse nosso trabalho com o Curso em Milagres, ele se insere? Estamos purificando as nossas mentes. Estamos aprendendo a nos conectarmos com o Deus verdadeiro e, através dessa conexão, só mandar coisa boa para fora, só projetar coisa boa, para que então possamos apenas perceber coisas boas. E assim estamos contribuindo para a humanidade como um todo, porque as nossas mentes estão unidas. Essa é uma das premissas do curso. Eu cheguei lá na quinta-feira e a primeira coisa que elas fizeram foi pedir para a gente sortear uma cartinha daqueles anjinhos que eu estou publicando no início de cada mês. Inclusive o anjo de maio já chegou, eu vou publicar amanhã, é o anjo do risco, tá? E aí a pergunta que a gente fazia para aquele tarozinho dos anjinhos era: o que eu vou experienciar aqui? E o que eu tirei? Eu tirei o anjo da purificação. Aquele que tá lá tomando uma chuvinha. Então, eu fui para lá para experienciar, para experimentar a purificação da minha mente. E foi perfeito. E eu estava realmente precisando. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, o trabalho que nós estamos fazendo está mexendo comigo num nível profundo. A cura que eu espero estar proporcionando para vocês em algum nível, na verdade não sou eu que proporciono, é o nosso Mestre Jesus Cristo, eu estou experimentando. Então, meus amores, eu precisei ir lá, olhar para o meu lixo mental. E aconteceram várias coisas. Vários processos aconteceram comigo, né? Processos de purificação. Inclusive, ontem à noite, depois da fogueira, já tive um piriri. Um piriri bom daqueles, né? Aquele piriri legal. Né? Por sorte fiquei boa, hoje já tô boa. Mas é a purificação. Fui falar com a minha terapeuta. Não, já que é isso aí, tá tudo tranquilo, estamos na purificação. Porque a gente foi queimar os nossos bagulhos lá, igual eu ensino a vocês a fazerem todos os dias aqui, numa fogueira imensa. Tipo fogueira de São João. E eu, gente, eu vou contar pra vocês, como bom ascendente sagitário que sou, adoro um fogo. E o que eu tinha feito de quinta para sexta-feira? Quando a gente chegou lá, a energia estava tão pesada que eu, à noite, tinha meia vela no quarto da pousada. Eu botei a vela acesa. Dormi com ela acesa.
Por quê? Porque o fogo, ele purifica massa mental negativa. Então, se você for como eu, gostar de um foguinho, durma com uma vela acesa. Bote a intenção, peça ao espírito do fogo para queimar o seu lixo mental, né? O fundador da terapia de renascimento, o criador da terapia de renascimento, o grande mestre Leonard Orr, com quem eu tive, um americano maravilhoso, com quem eu tive a oportunidade de estar em algumas vezes na minha vida, e no ano de 2001 eu fiquei uma semana com ele num retiro espiritual que foi divertidíssimo. Uma das coisas que Leonard mais mandava a gente fazer era respirar perto da fogueira, né? E a gente não respirou ontem, a gente não respirou. Nós vamos ter a oportunidade de ter essa prática nos próximos módulos, mas nesse não foi possível, tá? Eu vou botar no meu Instagram os contatos das minhas mestras e digo para vocês que a Yara, ela tem um canal de numerologia dela no YouTube, que é Yara de Lima, tudo junto, terapias, tudo junto, tá? Yara com I. A Elisete ainda não, a Elisa ainda não, tá? Então, é isso. Processo de cura, né? E a terapia do renascimento, ela entende que se você conseguir curar os seus traumas de nascimento, pronto, você resolveu tudo. Claro que esse nosso trabalho de cura da criança interior foi um trabalho que eu experimentei no âmbito da terapia de renascimento, foi profundamente curador e curativo na minha vida, né? Mas esse final de semana, eu tive uma total volta ao tempo. Volta ao que eu estava aprontando na minha vida há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, né? Então, a sensação que eu tenho hoje é que a jornada de cura da criança interior me jogou de volta lá atrás para talvez eu conseguir finalizar coisas que eu tinha começado a processar e que eu não terminei. E claro, né, gente, que eu experimentei a terapia de renascimento durante dezenas de sessões como cliente. E agora eu estou olhando para a terapia como terapeuta. E vou trazer para vocês milhares de palhinhas, milhares de ferramentas, assim que elas me derem autorização. Estou aguardando. Ontem conversamos sobre isso e elas me pediram para eu esperar um pouquinho, tá? Porque, afinal de contas, a minha formação vai demorar um tempinho. A minha formação não será algo trivial, tá? Mas é isso. Quero lembrar vocês que esse livrinho maravilhoso aqui que a gente já leu vários capítulos, ele é da terapia de renascimento, tá? E o PDF dele está no nosso canal no Telegram, que aparentemente, pelo menos no meu telefone celular, funciona muito bem, tá? O PDF está lá, graças à queridíssima Laura Fabres, que conseguiu o PDF, mandou para mim e eu fiz o upload no canal no Telegram, tá? Então, o que a gente viu nesse final de semana? Nós vimos pré-concepção, traumas de pré-concepção, nós vimos um pouco de concepção e nós vimos os pilares da terapia de renascimento, que eu vou explicar para vocês oportunamente, tá? Eu tô voltando hoje, amanhã vai ser feriado, amanhã nós teremos live às 8 da noite, porque hoje eu não dou conta de fazer live, eu tô muito cansada. E cansada não pelo final de semana, mas pelo processo psicoemocional e espiritual que eu passei lá, né, gente? Que foi intenso. Mas é disso que eu gosto, eu adoro enfiar o dedo na ferida. Plutão entrou em Aquário, tá em cima da minha cabeça do dragão no meu mapa astral. Tem que enfiar o dedo na ferida mesmo, agora é o momento de enfiar o dedo na ferida. Eu não faço outra coisa a não ser enfiar o dedo na ferida, porque é disso que eu gosto, né? Eu vim para essa encarnação com esse propósito, né? Enfim. Então, basicamente é isso, né? E eu vou passar esse conhecimento para vocês. E a gente, ao longo dos nossos próximos vídeos, a gente vai falar disso. Eu vou pegar meus livros, estão guardados. Tem muitos anos que eu não mexo nos meus livros de renascimento. Tem que ver o que eu tenho, o que eu ainda não comprei. E aí eu vou trazer esse conhecimento para vocês, especialmente o que tiver público. Então, pra gente finalizar o vídeo,
eu escolhi um texto desse livro que vocês ainda não conhecem, que chama-se Terapia do Coração Aberto, do meu grande mestre Bob Mandel, que é um cara muito grande da terapia de renascimento, que eu amo de paixão, já tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente. Ele é um americano maravilhoso, lindo. E a terapia de renascimento, ela surge nos Estados Unidos, né? Então os grandes mestres são americanos. E como vocês já sabem, um curso em milagres surge nos Estados Unidos, os grandes mestres são americanos. E efetivamente, eles todos que estavam montando, criando, postulando um referencial teórico, eram estudantes de um curso em milagres. Então tá tudo em família. Então eu vou ler um trechinho do capítulo 5, que é Sem sentimento não há tratamento. E que tem tudo a ver com esse trabalho que a gente está fazendo com a dor original, do John Bradshaw, tá? A gente vai voltar ao livro do Bradshaw em breve, tá? Mas eu vou dizer para vocês uma coisa que eu tenho que falar para vocês. É que esse final de semana, eu revisitei a minha ferida de rejeição, tá? E ouvi lá delas, das instrutoras, exatamente o que eu disse para vocês. Provavelmente eu já tinha aprendido antes, por isso que eu repeti. Né, que as grandes feridas são de rejeição e abandono, né? O que vem depois é um pouco até, digamos que, secundário. Não menos importante, mas secundário. Já seria mais uma ramificação do problema. O tronco mesmo do seu trauma de nascimento, ele vai girar nas crenças vinculadas, relacionadas aos traumas, às feridas de rejeição e abandono, tá? Na verdade, essas são as duas feridas que nós temos com Deus. Essas são as nossas questões com Deus. As nossas questões primárias com o nosso Criador são: ele me rejeitou e ele me abandonou. Só porque eu fui lá comer o raio da maçã. Então tinha abacaxi, pera, laranja, banana, pêssego, né? Abacate. E aí Deus falou assim pra mim: coma de todos, menos da maçã. Mas olha que Deus safado. Que Deus safado. Ele botou a maçã lá. Ele botou a maçã lá e me deu livre-arbítrio. Aí o que eu fiz? Num arrobo de egocentrismo, eu falei assim: mas por que eu não posso comer a maçã? É a maçã que eu quero comer. Eu fui lá e eu comi. E aí danou-se. Deus ficou pé da vida comigo, me rejeitou e me expulsou. E aí eu caí num mundo de danação eterna, né? Num mundo onde a mulher sofre para ter um filho, onde eu tenho que trabalhar enlouquecidamente para poder sobreviver, onde Deus me busca para jogar um raio no meu traseiro, onde Deus liga para o meu telefone celular e fala assim: que M é essa que você já fez de novo? Não é? Não é isso? Não foi isso que a gente aprendeu lá no catecismo, né? E essa pessoa que vos fala, com 7 anos de idade, discutia com a catequista. Não, Jaque, você está brincando. Eu discutia com a catequista. Com 7 anos de idade. Vocês veem, essa pessoa já tinha uma missão, né? Um karma, talvez, né? A pessoa ia lá discutir com a catequista: olha, não era isso aqui, não era o que Jesus queria dizer, não, tá? Ah, e eu recebi uma bela mensagem de Jesus também ontem. Depois eu vou contar. Então, olha só o que o Bob maravilhoso ele vai nos falar. A maioria das pessoas que eu encontro, lembrando que Bob é um terapeuta de renascimento e um escritor, tá? E Bob é um sagitariano, assim, estupendo. Sabe a encarnação do sagitariano? É Bob Mandel. Que homem. Então, os clientes dele sofrem bastante de anestesia emocional. Eu, você, o vizinho, a torcida do Flamengo, a torcida do Botafogo, não tão grande, né? A torcida do Corinthians, a torcida do Bahia, do Grêmio, né? Sofremos de anestesia emocional. Aslan não sofre de anestesia emocional, mas já tá aqui querendo dormir na minha barriga.
Elas, as pessoas, vêm suprimindo os seus sentimentos com tanta regularidade por tanto tempo que dificilmente chegam a saber o que sentem. Ah, eu e você! Sempre que um sentimento intenso começa a emergir, elas prendem o fôlego, literalmente empurrando dióxido de carbono para a corrente sanguínea e para as células do corpo, causando um grande entorpecimento dos 5 sentidos. Então, do que ele está falando? Lembrem-se de que a terapia de renascimento é uma terapia que mexe com a respiração, né? Então eu tô respirando. O que eu mais fiz esse final de semana foi respirar. Aí, algo difícil, desafiador acontece na minha vida. Meu primeiro reflexo é prende a respiração. Aí o que acontece no meu sangue? O CO2 fica preso lá, o dióxido de carbono, né? Lembrando que eu inspiro o oxigênio e expiro o CO2. E isso está acontecendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Muito do que tomamos por sinais de envelhecimento é, na minha opinião, o efeito cumulativo de anos de anestesia emocional. Estou de pleno acordo. Se você começar a respirar regularmente, conscientemente, você vai rejuvenescer, né? Eu já falei com vocês aqui várias vezes sobre Sudarshan Kriya, que é o pranayama da arte de viver. E quando você começa a praticar Sudarshan Kriya todo dia, você começa a se ver rejuvenescer na frente do espelho, né? Então, se você não quiser respirar para ficar mais consciente, você pode respirar para rejuvenescer, porque funciona, tá? Os sentimentos são uma energia que flui pelo corpo, tendo como propulsores pensamentos específicos, que são em geral lembranças de experiências incompletas. Por exemplo, o seu parceiro vai partir numa viagem de negócios. O seu corpo é tomado por uma energia quente e amorosa, mas, lembrando-se subconscientemente da morte do seu pai quando você era uma criança, tendo isto ocorrido quando ele estava numa viagem de negócios, você começa a sentir a dor que você nunca liberou e na sua mente o amor se confunde com a perda. Por isso você chama esse sentimento de tristeza, né? Então estamos nas memórias. Já não estamos mais no momento presente. Estamos nas memórias. E aí ele diz assim: o que você não sentir, você não pode curar. Por isso que é bom a gente escrever. Porque quando a gente escreve, nós somos obrigados a entrar em contato com o sentimento. E aí a gente pode chorar, né? Eu não pude chorar ainda tudo que eu vivenciei nos 4 dias de trabalho. Mas eu vou chorar. E aí, à medida em que eu chorar essa dor, eu vou poder integrar, né? A gente não teve tempo, porque muito conteúdo, muitas práticas, muitas vivências, né? Então, isso vai ser integrado ao longo dos próximos dias aí, né? Ô, meu amor, você é tão fofo da sua mãe. Você está para entrar numa montanha russa. Um amigo então se vira para você e diz: como isso é excitante. Você olha para o seu corpo e a vivacidade que você sente é incontrolável. Mas se lembrando de quando andou a cavalo e teve sensações semelhantes apenas para cair do cavalo e quebrar a perna, você então arma-se de cautela e aprende a chamar a sua excitação de medo. Então eu estou na memória. Eu não tô na montanha russa no momento presente. Eu tô no dia em que eu quebrei a perna quando eu fui andar a cavalo e caí do cavalo, né? Memórias, Ho'oponopono, memórias, tá? Os sentimentos referem-se àquele que sente. A raiva de um homem é o terror do outro. Depende das associações com os estímulos ativadores e com a forma energética particular sentida no corpo. Uma coisa certa sobre o sentimento é que a energia que se encontra no seu núcleo é uma forma de cura, que se não for suprimida, levará a um sentimento generalizado de bem-estar, o amor. Alguém que deu um bom berro ou chorou bastante e superou o problema pode dar o testemunho disso.
né? Então, você chorar, você permitir a liberação emocional é muito curador, né? Quando eu falo pra vocês que eu ainda vou chorar, não é de masoquismo, não. Não, é porque eu sei que essa emoção, ainda tem emoção aqui dentro do meu peito que precisa ser solta, né? Todo sentimento é um sentimento de vivacidade que, se não for suprimido, leva a um maior amor, a um maior nível de energia, tá? Todos os seus sentimentos são válidos. Quando nós éramos crianças, ó a criança interior aqui, fomos punidos com frequência pelos nossos sentimentos. Os nossos pais fazem de tudo para nos calar. O bebê chora, a mãe lhe enfia uma mamadeira na boca. Um garoto de 6 anos grita com o pai e é mandado para o quarto sem jantar. Na maioria das famílias há um código aceitável de repressão emocional, que depende do nível de conforto dos pais. Aprendemos muito cedo que expressar os nossos sentimentos pode ser uma coisa arriscada que leva à separação daqueles que amamos. Por isso, somos programados para nos controlar, o que muitas vezes significa enfiar os nossos sentimentos dentro das células do corpo, um ato insalubre que provoca no corpo mais tensão, mais frustração e mais sofrimento. Quando a gente faz isso com as nossas mágoas e ressentimentos, um belo dia nós acordamos e estamos com câncer. O que é? O câncer é o ressentimento armazenado, o rancor, a tristeza, né, armazenados dentro das células dos nossos corpos, né? E você vai embora, seu safadinho? Então vai. Ok? E esse é um ato insalubre que provoca no corpo mais tensão, mais frustração e mais sofrimento. Quer dizer, reprimir o que você está sentindo, né? Ah, Jaque, então eu vou sair por aí agredindo as pessoas e dando porrada nelas? Não. Vai socar uma almofada num bom contexto terapêutico, tá? Se quisermos voltar a ser inteiros, os sentimentos precisam sair. O dilema dos sentimentos é como passar por eles ou como deixá-los passarem por nós, né? Na verdade, eles nos atravessam. Se a gente permitir, eles vêm e vão. O amor é o limpador mor que quer retirar toda a dor e mal-estar que há em você, tornando-o inteiro outra vez. Contudo, quanto mais você é amado, tanto mais todos os seus sentimentos emergirão. O amor o ativa com o fim de curá-lo, mas quanto menos você confia nele, tanto maior a tenacidade com que vai se apegar à sua resistência. O amor vai parecer areia movediça e o seu ego uma mão amiga. Ele está falando aqui do ego de Um Curso em Milagres, tá bom? Então, o que ele diz, ele tem uma frase que eu adoro, que é: quando o amor chega, ele vai trazer à tona tudo que é diferente dele. Por isso que quando a gente se apaixona, essa sensação é tão assustadora, né? O amor, ele quer trazer aquele lixo para você olhar e jogar fora, se libertar. Mas o ego, o nosso ego negativo de Um Curso em Milagres, ele tem pânico do amor. Porque quando eu amo o outro, eu e o outro somos um. Não há separação entre eu e o outro. Entre mim e o outro, né? Para falar português correto. Não há. Então, aquela barreira de separação, que é a barreira que o ego adora, ela se dissolve. E o ego se sente muito ameaçado. Por isso que ele quer nos separar de qualquer maneira da nossa união com Deus. Por essas duas razões aqui, né? Com Deus tem uma camada inicial, que é a crença inicial da separação, né? O ego é a própria crença da separação de Deus, da separação do Criador. Gente, 54 minutos de vídeo. Como eu consigo isso? Eu tô achando que tem 35 minutos de vídeo, né? Entendem isso? Bebeu água, agora você quer voltar? É isso?
Eu já vou terminar o vídeo. Então essa camada inicial, né, da ilusão da separação do meu Criador. E essa outra camada de que se eu me conectar com Deus, cadê meu ego? Mas peraí, o ego me falou que Deus me expulsou do paraíso, que Deus me abandonou e que Deus me rejeitou. Aí, Jesus vem em Um Curso em Milagres e diz que eu e Deus somos um. Aí a Jaqueline vem e fala que se eu meditar eu vou experimentar a minha unidade e a minha conexão com Deus. Então eu vou experimentar. A Jaqueline não está me dizendo algo para que eu acredite no que ela está me falando. A Jaqueline está me dizendo algo que eu experimento, que eu experiencio quando eu vou lá meditar, quando eu rezo, quando eu oro, quando eu vou no culto, né? Eu tô lá em conexão com o meu Criador. O meu Criador bota um caminhão na minha frente com a palavra paz e com o Divino Espírito Santo. Cadê o ego? Aí o que o ego fala? Que o ego ele não cala a boca não, Jaqueline. Olha só. Você é uma pessoa que você tá à beira da psicose. Porque você acha que o fato de ter um caminhão na sua frente com a palavra paz e com um desenho de um pombo é Deus falando com você. Você é louca, Jaqueline. Procure um hospital psiquiátrico e se auto-interne. É isso que o meu ego fala. Eu vou pegar, meu coração, eu vou pegar, peraí. Ah, meu Deus, ele foi na cozinha, bebeu água e já quer voltar pro meu colo. Tá com saudade dessa mãe. Fica muito longe da mãe, não aguenta. Não aguenta, é muito carente esse branco, essa coisa branca. A gente tem que pegar a Shakti para mostrar para as pessoas, né? Então, meus queridos, o ego vai falar para você que você tá maluco o tempo inteiro. Entendeu? E o ego é tão bom que ele escolhe dados científicos para te provar que você é maluco, tá? Ele usa a ciência em seu próprio favor, tá? E, estatisticamente, existem não sei quantos caminhões com a palavra paz escrita no para-choque. E com o pombo do Espírito Santo. Aliás, o pombo não é do Espírito Santo. Você que está dizendo que é. Sua louca, né? Mas a gente ouve o ego falar tudo isso e fala, ah, tá bom, querido, tá tudo ótimo. Fica você falando aí que eu vou ficar com a minha conexão com Deus, que mandou o caminhão para trafegar na minha frente. Ponto. Tomei a minha decisão. Fiz a minha escolha. Escolhi novamente. Escolhi dar ouvidos à voz que fala por Deus e a não dar ouvidos à voz que fala a voz do ego. Tá bom? Aí ele diz assim, e assim é. Você continua a atrair o amor de que necessita para se curar, mas quando tem de agir, prefere fugir e correr o risco de uma entrega total. A dor que você sente é o resultado do esforço requerido para se manter preso ao ego, enquanto que o seu espírito está berrando, vamos, seu idiota, não é? Seu espírito tá berrando um monte de coisa com você, vai, seu idiota, toma, falando comigo semana passada, sua imbecil, vá na formação, vá, dá o seu jeito. Resolve no trabalho. Adianta as suas coisas. Dá um jeito, resolve. Vá, você tem que ir. Aí quando eu volto, eu entendo exatamente por que eu tinha que ir. Mas eu tenho que dar esse salto de fé. Eu tenho que acreditar que um poder infinitamente maior e mais sábio do que eu tá me guiando. Senão eu não faço nada. Cada queda é um erguer-se. Você estabelece subconscientemente uma situação para ativar todos os seus sentimentos suprimidos e não resolvidos. Mas quando os sentimentos vêm à tona, você não tem a segurança ou o apoio para passar por eles. Por isso que eu voltei para a terapia. Por isso você os guarda de novo até a próxima vez. E com frequência culpa o seu parceiro pela sua própria falta de coragem. Você se abstém de pedir o que você quer, retira o seu amor e se ressente do seu parceiro por ele não ter lido a sua mente. E isso é criança interior. Quando você tem um relacionamento com alguém e você não fala para essa pessoa o que você está pensando,
Você não pode se ressentir com a pessoa e dizer que ela tinha que ler a sua mente. As mulheres, principalmente, têm esse hábito. Homem não lê mente. Professor não lê mente de aluno. Pai não lê mente de filho. Marido não lê mente de mulher. Mulher não lê mente de marido. Não lê. Se você não falar, se você não comunicar, a outra pessoa não vai saber. Você tá na sua criança ferida. Se você acha que o outro tem que ler a sua mente, ou se você acha que você tá lendo a mente do outro, você tá no pensamento mágico, que é da criança interior ferida, tá? Ah, Jaque, você não me conhece. Eu leio mente. Eu até posso acreditar em você. Mas para fins da nossa jornada de cura, eu vou pedir a você que faça aquilo que eu tenho sugerido. Vá lá e cheque a realidade. Talvez você estivesse certo. Talvez não. Essa síndrome de abstenção retirada, de retirada e ressentimento é demasiado sutil e perigosa nos relacionamentos. A solução é simplesmente se comunicar diretamente. Quem não pede o que quer tem pouco direito de reclamar por não obtê-lo. E aí ele termina com essa observação aqui, que é: cada queda é um erguer-se. Né? Então, se você tá caindo, é porque você vai se erguer para alcançar um nível mais elevado do que você estava antes da queda, tá? E eu finalizo esse vídeo com um ditado que eu adoro, que é: quem não chora não mama. Se você não pedir, se você não se abrir, se você não verbalizar, o outro terá muito poucas chances de te atender, tá? Então aprenda a arte de se comunicar verdadeiramente, com honestidade, com verdade, com clareza, com objetividade. E na hora, não deixe as coisas ficarem fermentando dentro de você, como eu costumo dizer. Tá? Eu vou finalizar esse vídeo relembrando das nossas lições do dia, tá? Hoje você já sabe tudo de Matrix, de metaverso. Eu descanso em Deus. Eu descanso em Deus hoje e deixo que Ele trabalhe em mim e através de mim, enquanto descanso nele, em quietude e em perfeita certeza. Certeza de quê? De que Ele me dá o meu descanso, né? De que Ele tá aqui para mim. De que Ele não me rejeitou, não me abandonou, Ele não foi a lugar nenhum. Eu optei por me afastar dele, mas agora estou escolhendo novamente, como Jesus nos aconselha, e voltando ao seio de meu Criador. 110, na verdade. Eu sou como Deus me criou. Eu sou filho de Deus. Hoje deixo de lado todas as ilusões doentias sobre mim mesmo e permito que meu Pai me diga quem eu realmente sou. E quem você realmente é, meu querido, minha querida. O Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. A criança amada de Deus. Lembrando a vocês que amanhã à noite teremos live, muito provavelmente às 19 horas. O tema das duas, ou vai ser um tema especial que eu tô querendo preparar, ou então a gente continua com a próxima sessão do capítulo 2, tá bom? Então, eu agradeço a vocês todos pelo carinho, pelos comentários, pelos likes, pelos coraçõezinhos, pelos diamantes, pelos beijinhos, tá? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.